Vocês estão bem? Aleluia. Então você pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, equipe maravilhosa. O Senhor é bom. Aleluia. Belle, acende para mim, por favor, as luzes. Aleluia. Crianças, vocês estão bem? Elas estão tão bem que não estão nem me ouvindo. Crianças, vocês estão bem? Amém, glória a Deus, aleluia. Eu sei que vocês estão na expectativa, mas fiquem tranquilos aí, vamos ouvir uma palavra agora, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Queridos, nós estamos aqui nesse culto especial, diferente. Nós temos por tradição a comemoração do Natal, amém? Comemoração, como dizemos, do nascimento de Cristo Jesus. Sabe que não existe na Bíblia nenhuma menção a isso? Não existe nenhuma data que seja, nenhuma informação na Bíblia que venha nos dar essa data do 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. Não existe nenhuma ordenança bíblica a respeito de celebração do nascimento de Cristo. Mas também não existe nenhuma ordenança bíblica contrária a essa comemoração, amém? Então se você comemora, se nós comemoramos, está tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso, amém? Fique tranquilo. Existem pessoas que não comemoram, existem pessoas que não se importam, estou falando de pessoas cristãs, mas não tem problema, elas também não estão erradas. Não há nada na Bíblia que nos leve a essa comemoração, nos leve a essa data. Mas nós não podemos esquecer, queridos, sempre de celebrar a vida de Deus em nós, amém? Não podemos esquecer sempre de sermos gratos a Deus pela vida de Cristo Jesus. Ele se fez carne, Ele se habitou entre nós, Ele veio nos salvar, veio nos trazer restauração, veio nos trazer a sua salvação, então nós somos gratos a Ele por isso, amém? Aleluia. Pastor Zé Carlos, irmã Cléo, tem um lugarzinho de vocês aqui com o irmão Theo também, venham, fiquem à vontade, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Então se você gosta de celebrar o Natal, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Celebre o Natal, se alegre, reúna com a sua família. Agora, entenda aquilo que a gente precisa entender. Tem nada a ver com o Papai Noel. Amém? Assim como a gente ensina as nossas crianças que a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho nem chocolate, o Natal não tem nada a ver com Papai Noel, árvore de Natal. Você pode colocar árvore de Natal, você pode enfeitar a sua casa, mas o centro não é isso, amém? O Senhor é bom. Eu peço para as crianças, olha, com exceção dos bebês que ainda não tem muito controle, mas se acalmem, se aquietem, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia, eu quero falar um pouco, nesse tópico aqui, falar sobre a divindade de Jesus. Jesus, ele era realmente Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar, a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos instruir a respeito disso. E diz assim a partir do verso 1, João capítulo 1, a partir do verso 1 diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Amém? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Esse verso 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que se fez carne, queridos, e habitou entre nós? Jesus. Jesus era o verbo. Jesus, ele é o próprio Deus. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo criou todas as coisas. Então Jesus é o mesmo Deus que estava lá no princípio da criação e criou sim todas as coisas. Amém? Mas esse mesmo Deus poderoso, grandioso, se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre os homens. Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só o que diz esse texto. Ele não subsistindo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, dizendo, não, eu não posso largar a divindade, eu não posso largar quem eu sou, eu não posso deixar esse ambiente. Não, a palavra de Deus diz que ele se tornou em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então as pessoas olhavam para Jesus e viam ele como um homem, porque ele veio nessa forma. Jesus verdadeiramente, ele se tornou homem, ele veio em carne, ele se encarnou para cumprir um propósito da parte do Senhor. Então o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que nós lemos nas Sagradas Escrituras, ele é sim Deus. Ele existiu desde o princípio. E ele veio por causa de mim, e ele veio por causa de você. Ele se esvaziou, ele abriu mão de atribuições, de atributos que ele tinha, para que pudesse alcançar a minha e a sua vida. Quais foram esses atributos? Eu quero citar 3 atributos que nós conhecemos muito bem, e que Jesus abriu mão deles. O primeiro é a onipresença. Nós vemos nas Sagradas Escrituras que Jesus, ele estava aqui com os discípulos e ele caminhava com os seus discípulos. Ele caminhava indo de cidade em cidade para ensinar a palavra. Ele não estava em Nazaré e ao mesmo tempo em Cafarnaum, ao mesmo tempo em Judá, não. Ele estava em cada cidade, única e exclusivamente. E quando ele precisava ir para outro lugar, ou ele usava um jumentinho, ou ele usava um barco para atravessar o mar, ou ele ia a pé. Então Jesus verdadeiramente, ele se esvaziou da sua onipresença. Ele não era aquele Deus, aqui na terra ele não era aquele Deus que estava em todo lugar ao mesmo tempo. O segundo atributo que ele se esvaziou foi da sua onisciência. Jesus não sabia de todas as coisas que aconteciam. Jesus não tinha o conhecimento pleno de todas as coisas. A Bíblia nos mostra que ele, como criança, ele crescia em estatura e graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus, ele veio sim como uma criança e ele cresceu, se desenvolveu. Aos 12 anos ele estava no templo debatendo as escrituras com os sábios. A Bíblia mostra que ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo a cada dia, conhecendo as verdades da palavra, as verdades que falavam inclusive sobre ele no Antigo Testamento, que ainda não era chamado assim, mas ele conhecia as verdades que falavam a respeito dele. Então Jesus, ele foi se desenvolvendo intelectualmente também, além do seu crescimento físico. Então ele não tinha mais, ele não usufruía do atributo da onisciência. Amém? E ele também não desfrutava ou não fazia uso da sua onipotência. Como Deus, ele tinha a onipotência, mas ele se esvaziou desse atributo para viver aqui. E como Jesus fazia, como Jesus se movia nessa terra? A palavra de Deus diz que ele, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. E ele andou pregando, curando, fazendo todas as coisas que nós conhecemos, mas foi por causa do mover do Espírito de Deus sobre a vida dele. A Bíblia nos mostra que ele, ao ser batizado, o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus. Então ele tinha a manifestação, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, assim como você e eu temos hoje. Assim como você e eu podemos desfrutar da presença do Espírito Santo em nós e sobre nós, Jesus também se moveu dessa forma. Mas não foi por causa da sua onipotência, ele sim se esvaziou, abrindo mão desse atributo para andar nessa terra como homem. Porque havia uma necessidade, nós vamos ver o sacrifício de Jesus, mas havia um preço, um sacrifício a ser feito e precisava ser feito por um homem. Porque o primeiro homem, o primeiro Adão, ele pecou.
Então Jesus veio para fazer o sacrifício final, o sacrifício perfeito, aquele sacrifício que ia mudar toda a história da humanidade, que mudou a minha e mudou a sua história. Amém? Aleluia. Então, qual seria o sentido de Jesus se encarnar? Por que ele veio? Quero citar três aspectos disso. E primeiro em João capítulo 1, abra a sua Bíblia lá comigo. Evangelho de João, no capítulo 1. Diga assim comigo: Jesus veio revelar Deus aos homens. Aleluia. Jesus veio para revelar Deus, revelar o Pai aos homens. João capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus nunca foi visto por alguém. Foi o Filho que agora está no seio do Pai. Foi este Filho que veio revelar, foi este Filho que veio fazer a humanidade conhecer o Pai. Um outro texto também em João capítulo 14, no verso 8 diz assim: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? E aí ele continua dizendo, quem me vê, vê o Pai. Como que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus ele veio revelar o caráter do Pai. Ele veio mostrar como o Pai era, como o Pai desejava. E o Pai é um Pai de amor, o Pai é um Pai de compaixão. Porque Jesus veio a essa terra, irmãos, resgatar o perdido, salvar o perdido. Ele andou nessa terra pregando o seu evangelho, a palavra de Deus, pregando, falando sobre o amor do seu Pai. Ele veio mostrar que o Pai veio trazer vida, veio trazer restauração, veio trazer saúde, veio trazer liberdade ao cativo. Então Jesus veio para mostrar como o Pai agia. Algumas vezes os discípulos bravos ficavam, Senhor, manda cair fogo do céu para consumir esses ímpios, esses blasfemos. Aí Jesus olha assim, tu tá doido, cara? Tu não me conhece não? Eu não vim destruir os homens não. Eu vim trazer salvação. Baixa a tua bola, rapaz. O meu caráter é o mesmo caráter do Pai, e o Pai é amor. O Pai veio resgatar essa humanidade. O Pai veio resgatar o homem. Na própria morte, no momento do episódio ali que antecedia a morte de Cristo Jesus, os soldados vieram prendê-lo, o seu discípulo puxa a espada do soldado, corta a orelha do cara. E aí Jesus podia fazer, bem feito. Está pensando o quê? Vai tocar em mim de graça assim não? Não. Jesus ele foi lá e restaurou a orelha daquele soldado. Ele falou, ei rapaz, deixe acontecer o que está previsto acontecer. Deixe acontecer aquilo que o Pai previu. Aquilo que o Pai organizou para acontecer. Então Jesus ele veio demonstrar o caráter de Deus. Aí ele diz, Filipe, esse tempo todo você andando comigo, vendo como eu falo, vendo como eu estou agindo, vendo o meu amor, a compaixão pelas vidas, e você ainda diz que quer ver o Pai. Quem me vê, está vendo o Pai, Filipe. Eu sou o espelho do Pai. Eu ando, eu falo, eu me movo como o Pai quer, como o Pai é, Filipe. É isso que Jesus estava fazendo. Ele veio a este mundo demonstrar, revelar o caráter do Pai. Para que nós pudéssemos saber quem é Deus. Porque na antiga aliança as pessoas, Deus era tudo. Se um negócio foi bênção, foi Deus que fez. Se alguém morreu, foi Deus que matou. Se alguém está sadio, foi Deus que deu saúde. Se alguém está doente, foi Deus que colocou enfermidade. Tudo era Deus. As pessoas não tinham ainda um entendimento completo, mais amplo. Mas Jesus agora ele veio demonstrar o amor, demonstrar o caráter do Pai. Um segundo aspecto da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus como homem, é porque ele veio para ser o Adão. Aquilo que Adão não foi. Para cumprir aquilo que Adão não cumpriu.
Lá no início, Deus criou Adão, criou o homem, criou a mulher, para que eles formassem, liderassem uma linhagem, à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não fomos criados de qualquer jeito, nós não fomos criados de qualquer maneira, nós não fomos nem criados apenas com o haja. Deus criou a natureza, as árvores, os animais, dizendo haja, haja. Mas quando foi para criar a mim e a você, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme, amor, por favor, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, não de qualquer jeito, como eu sou, como Pai, a Trindade, como nós somos, nós vamos fazer o homem. Especial, você é diferenciado. Deus não te criou, queridos, para ser de qualquer jeito. Deus não criou você para ser apenas mais um no meio da multidão. Você é imagem e semelhança dele, e nós precisamos ter essa convicção, carregar isso dentro de nós. Inclusive, queridos, muitas pessoas às vezes não entendem e falam: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consegui, eu não conquistei, eu não avancei. Queridos, se nós entendermos quem nós somos em Deus, isso não vai passar pela nossa mente, não. Circunstâncias, situações, dificuldades, elas vêm, mas você é especial, você é diferenciado. Às vezes a gente se prende nas coisas naturais, a gente se prende no dia a dia. Mas deixa eu te falar, você não é desse mundo. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você foi criado à imagem e semelhança daquele que vive para sempre. Você é espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E você e eu fomos criados à imagem e semelhança dele, então somos espírito. Habitamos em um corpo, temos uma alma. Você não é qualquer um. Então foi Deus, Ele criou Adão, e Adão deveria ser o líder, ele deveria ser o cabeça, ele deveria ser aquele exemplo, o modelo. Mas Adão errou, Adão fracassou nisso. Adão fracassou nessa missão. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo e tocasse agora toda a humanidade. Mas Jesus, Ele veio para trazer a restauração. Ele veio para trazer o homem ao lugar de novo, ao lugar de comunhão com o Pai. Por isso que Jesus precisava vir, porque Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua criação. Mas como Adão falhou, Ele veio para ser o Adão perfeito. E nele nós fomos salvos, nele nós fomos resgatados, e agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, e a nossa vida está em Deus. Então Jesus veio a este mundo para revelar aos homens o caráter de Deus, e veio ao mundo para ser esse líder, esse cabeça dessa linhagem criada à imagem e semelhança do Pai. E no terceiro aspecto, Jesus veio ao mundo para ser o sacerdote perfeito. Ele veio para ser o sacerdote perfeito. O sacerdote é aquele que se punha entre Deus e os homens. Na antiga aliança, o sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios pelos pecados, é aquele que levava o culto do povo ao Senhor. Mas se nós olharmos em Levíticos capítulo 4, nós vamos ver que o sacerdote também errava. E a Bíblia mostrava, quando o sacerdote pecar, ele deverá fazer o sacrifício. Quando o sacerdote pecar, então significa que esse sacerdote não era perfeito. E Jesus precisava vir para ser esse sacerdote perfeito. Em Hebreus capítulo 7, verso 11 diz: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda
de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então ele diz, olha, se, portanto, a perfeição tivesse acontecido no sacerdócio levítico, não precisaria de outro sacerdote. Não precisaria de um novo sacerdote. Mas como o sacerdócio levítico, ou o sacerdócio através de homens, não era perfeito, havia falhas, havia pecado, Jesus precisou vir a essa terra para se tornar o sacerdote perfeito. E é Ele que está ligando a minha vida e a sua vida ao Pai. É através de Cristo Jesus que nós temos acesso ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas agora é um sacerdócio perfeito, é uma aliança perfeita por meio de Cristo Jesus, onde nós vamos alcançar, onde nós alcançamos a comunhão com o Pai. Onde você tem direito a falar com o Pai. Por que você e eu podemos falar com Deus? Por causa de Jesus. Ele é o intermediador entre Deus e o homem. Por isso você pode na sua casa abrir a sua boca e conversar com Deus. Por isso você pode ouvir a voz do Senhor. Porque você foi religado, você foi reconectado através do sacerdócio perfeito de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Nós precisamos entender que nós estamos em uma posição diferenciada. Em uma posição diferenciada. Eu quero encerrar agora com Romanos, no capítulo 8. Abra a sua Bíblia lá, por favor. Aleluia. Foi por meio de Cristo Jesus. Foi por meio daquele que vive para sempre. Romanos capítulo 8. A partir do verso 1, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Que diz assim, agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Diga, sou eu. Já não existe mais nenhuma condenação. Por causa do pecado de Adão, o pecado entrou na humanidade e passou a todos os homens, e a Bíblia diz que todos pecaram. Mas agora, a partir de hoje, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, levou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza humana pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Jesus, ele veio em forma de homem, ele veio na forma da natureza humana, mas ele não pecou. Ele não errou. Deus, verso 4, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus. Diga comigo, eu vivo de acordo com o Espírito de Deus. Aleluia. E não de acordo com a natureza humana. A natureza humana está falando aqui a respeito de uma natureza pecaminosa. Então, quando você passou a entregar a sua vida a Jesus, quando você passou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, você não anda mais em pecado. A sua vida mudou, a sua vida foi transformada por causa de Cristo Jesus. E é assim que nós recebemos a salvação, por meio de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu erro, eu ainda peco. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nosso corpo ainda não foi transformado, não temos um corpo glorificado como o de Cristo Jesus. Mas você não vive mais no pecado. Se você vive no pecado, você precisa receber Jesus na sua vida, para que isso possa ser mudado. Como eu não consigo não errar, eu não consigo não pecar? Consegue, quando você entrega a sua vida para Jesus. Isso muda. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é o Espírito Santo de Deus que passa a habitar dentro de nós e nos dá essa capacidade de viver uma vida santa e justa. Não uma vida infalível, mas quando nós erramos, quando nós pecamos, nós nos arrependemos, pedimos o perdão do Senhor e somos de imediato perdoados por Ele. Amém? Verso 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza,
mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aleluia! As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Aleluia! A vida eterna e a paz. A nossa expectativa, a nossa esperança no Senhor, queridos, é de uma vida eterna e uma vida de paz. Aleluia! Sabe que nós precisamos entender isso, compreender, carregar com convicção essas verdades dentro de nós. Porque Cristo Jesus veio para nos trazer essa verdade. Cristo Jesus veio para nos trazer essa restauração, esse novo tempo de adoração, esse novo tempo de vida e comunhão com Ele. E essa faz parte agora da nossa natureza. Amém, queridos? Então precisamos ter isso firmado dentro de nós. Jesus veio em carne, mas Ele era Deus sim. Ele abriu mão de atributos seus para poder ser um homem aqui e para fazer o sacrifício perfeito, sendo agora o sacerdote perfeito, o intermediador entre a minha vida e a sua vida e Deus. E nós temos hoje acesso direto ao Pai por meio de Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia! Sabe, tenha no seu coração sempre a gratidão. Tenha no seu coração sempre a alegria daquilo que Cristo Jesus fez por você. Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, Senhor Deus, porque conhecemos a ti por meio de Cristo Jesus. Cristo que veio revelar ao Senhor, veio revelar o teu caráter, Pai. Nós podemos conhecer ao Senhor e vemos o teu amor, o teu cuidado. Temos agora o intermediador, aquele que está entre nós e o Senhor, aquele que nos dá acesso a ti, Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos porque não estamos mais mortos nos pecados, não estamos mais presos a uma vida de pecado, mas temos uma vida agora de paz e alegria no Senhor. E podemos andar em justiça e alegria, podemos andar em uma vida justa no Senhor, Pai. Nós te agradecemos por Cristo Jesus. Bendizemos ao teu santo nome. Obrigado por Jesus, obrigado por Ele ter vindo a essa terra, obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós reconhecemos esse sacrifício e nós recebemos, Pai, tudo aquilo que foi dado por meio do Senhor Jesus, tudo aquilo que foi disponibilizado a nós por meio de Jesus, a salvação para as nossas vidas, a nossa transformação, saindo do império das trevas para o reino de paz e alegria do Senhor. Nós bendizemos a ti, Pai, te agradecemos em nome de teu Filho Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. Queridos, tem alguém aqui que está em nosso meio hoje e ainda não entregou a